Ouro é para a amante, prata para a empregada, cobre para o artesão astuto em seu ofício. Mas o ferro, ferro frio, reina sobre todos eles. Este poema, escrito por Rudyard Kipling, exalta o poder do ferro que pode ser encontrado em qualquer lugar diferente de outros metais. Na verdade, este famoso poeta também tem um texto menos conhecido e um tanto enigmático. Este texto é o juramento de posse, o ritual de partida como engenheiro. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre esse ritual secreto, junto com uma série de erros de engenharia com consequências desastrosas. Bem-vindos ao nosso canal. Aproveitem e divirtam-se. Então, vamos começar. A Ponte Quebec e o Anel de Ferro. Esta história aconteceu no século XIX, na cidade de Quebec, Canadá. Naquela época, os moradores tinham que pegar uma balsa para atravessar o rio St. Lawrence, e no inverno não havia outra alternativa senão caminhar sobre o rio congelado. Em 1907, a construção de uma ponte sobre o rio estava quase concluída, mas ela desmoronou antes que pudesse ser inaugurada. O desabamento causou muitas vítimas e enormes perdas econômicas. Foi uma catástrofe causada por um erro de cálculo da estrutura, mas foi algo sobre o qual o engenheiro Norman McClure havia alertado por muito tempo. Entretanto, as advertências de McClure nunca foram seriamente consideradas. Em 1916, houve uma segunda tentativa de construir a Ponte de Quebec. Em 11 de setembro, durante a instalação da seção central da ponte, uma enorme viga de ponte caiu no rio. Aliás, a viga da ponte caída ainda está no lugar até hoje. 6 meses antes do acidente, um engenheiro chamado Franz Lichtenberg havia advertido que havia um problema com o equipamento utilizado para levantar as vigas da ponte. Mas, exatamente como o da vez anterior, ele não foi escutado. No Canadá, é realizada uma cerimônia secreta para premiar os graduados em engenharia com um anel de ferro. Reza a lenda que o primeiro destes anéis foi feito a partir dos destroços da Ponte do Quebec. É nesta cerimônia que os graduados recitam o juramento de posse escrito pelo escritor Rudyard Kipling. Sim, talvez vocês tenham percebido. Este juramento é como o juramento hipocrático, feito pelos estudantes de medicina, é a versão de engenharia do mesmo. Os engenheiros graduados se comprometem a lembrar a honra, a ética e a importância de sua profissão e recebem um anel de ferro para lembrá-los sempre de seu juramento. O anel deve ser usado no dedo mínimo da mão dominante como um sinal de que o ferro é o mais importante para a vida humana do que o ouro. O telescópio espacial Hubble. O orgulho da NASA e da Agência Espacial Europeia, ESA, poderia ter sido abalado por um defeito óptico na curvatura do espelho principal do telescópio. O desvio de curvatura era de apenas 2 micrômetros, e isto parecia não importar muito para os cientistas envolvidos. A qualidade das imagens obtidas pelo telescópio foi muito pior do que o esperado originalmente. O resultado desta diferença, de 2 micrômetros, foi que o telescópio espacial Hubble foi incapaz de observar estrelas escuras, chamadas de corpos celestiais de luz baixa, tornando-o totalmente impróprio para cumprir seu papel esperado. Pensem só, isso implicaria que 2,1 bilhões de dólares foram simplesmente jogados fora no espaço. Somente a sua aparência era espetacular, mas na prática o que o telescópio podia fazer não era tão espetacular assim. A razão para isto acontecer foi um erro banal, mas gritante, no momento da montagem do telescópio. Os técnicos não tinham instalado corretamente o compensador nulo, que era um componente crucial durante a fabricação. Este é um dispositivo que detecta a distorção da superfície do espelho. Após a montagem, os trabalhadores encontraram uma lacuna que não deveria estar lá. Mas eles enroscaram uma arruela ali dentro e acabaram com o problema. Inacreditável. O que é ainda mais inacreditável foi o comportamento da PerkinElmer, a empresa responsável pela fabricação. Ignoraram as leituras corretas de 2 outros compensadores nulos que haviam sido instalados para fins de garantia. Como resultado, a própria missão foi comprometida
e uma solução pouco ortodoxa foi exigida dos engenheiros. E essa solução foi colocar uma espécie de óculos para compensar os defeitos do espelho. Eles foram instalados pelos astronautas em sua primeira missão de manutenção no telescópio espacial Hubble, em 1993. O sistema de correção óptica funcionou com sucesso e apenas 4 anos depois, o telescópio espacial estava totalmente operacional. Edifício da Standard Oil. Este edifício em Chicago, atualmente chamado de Aon Center, foi outrora concebido com um símbolo do poder e da grandeza da empresa Standard Oil indiana. É por isso que o Standard Oil Building, um arranha-céus de 346 metros, foi todo construído com o famoso mármore italiano Carrara. No entanto, para economizar em materiais de decoração que eram muito caros, os arquitetos acabaram usando placas muito finas. 12 anos depois, tornou-se necessário reforçar o exterior frágil das tiras de aço inoxidável, e que também não durou muito tempo. Em 1990, as placas de mármore foram removidas e substituídas por granito branco. Esta reforma custou 80 milhões de dólares. O descarrilhamento do trem Intercity Express. Em 3 de junho de 1998, o trem de alta velocidade Intercity Express 884 Wilhelm Conrad Röntgen acidentou-se perto de Eschede, Alemanha. Enquanto viajava a 200 km por hora, parte da roda do vagão 1 quebrou e um pedaço de metal da roda perfurou o piso do vagão de passageiros. A partir daí, uma reação em cadeia de eventos incomuns foi desencadeada. Como resultado, o viaduto desmoronou, os carros na ponte também foram arruinados e vários vagões ficaram descarrilados. Posteriormente, no local do acidente, foram plantadas 101 cerejeiras. Uma investigação descobriu que uma das causas do acidente foi uma tentativa de substituir uma roda de qualidade boa por uma roda de qualidade melhor. Muito antes do acidente, os trens tinham as chamadas rodas integradas, que os passageiros e funcionários achavam desconfortáveis. As rodas integradas eram propensas a vibrações quando funcionavam em altas velocidades. Isso fazia com que os pratos no vagão restaurante tremessem e se movessem. A solução para isto foi encontrada. As rodas foram enroladas com material de amortecimento de borracha e um anel externo de aço. Um dos anéis externos do trem foi submetido a uma carga incomum e rachou devido à fadiga do metal. Quebrou, assim como o fio de cobre quebra quando é dobrado de forma repetida e violenta para frente e para trás. Surpreendentemente, um anel externo é deformado fazendo movimento de flexão e retorno 500 mil vezes durante um dia de operação. Em um belo dia, uma destas rodas atingiu seu limite e o anel externo furou o piso do carro 3, o primeiro passo de uma cadeia de tragédias. Se os funcionários da Duxton Bar tivessem reagido devidamente ao alerta de Eustra, isto poderia ter sido evitado. Um ano antes desta catástrofe, Eustra, que operava principalmente bondes, notou que as rodas estavam sendo afetadas pela fadiga do metal. Em seguida, ela transmitiu isto a todas as empresas que utilizavam rodas semelhantes. A Fraunhofer Gesellschaft também alertou para problemas semelhantes em 1992, mas em vão. O frita-céus. Em 2015, o 20 Fenchurch Street, em Londres, foi votado o projeto de construção mais mal-sucedido do ano. Chegou-se até ao ponto de dizer que ele não tinha praticamente nenhum ponto positivo. O Royal City Planning Institute prometeu garantir que tal fiasco não voltaria a acontecer. Então, qual foi o problema? O problema número 1 era que havia mais de um problema. Primeiro problema: o edifício foi idealizado pelo arquiteto uruguaio Rafael Vignori, que fez com que o edifício parecesse uma lente. Em dias quentes, a luz do sol refletia na parede sul e aquecia tudo ao seu redor, criando temperaturas extremamente altas. Vários carros e até um tapete foram danificados por isso. A temperatura mais alta registrada perto do edifício foi de 117 graus Celsius. O jornalista Jim Watson disse que era capaz de fritar ovos perto da parede do edifício sem usar nenhum fogo. Mas isso já não nos surpreende mais. Como resultado, o arranha-céus ganhou o apelido de frita-céus. Segundo problema: a estrutura peculiar do edifício alterou o fluxo do vento ao redor. O vento que batia no edifício se tornava mais forte e muito desconfortável.
Terceiro problema: o edifício abrigava o parque mais alto de Londres. Foi principalmente por causa disso que as autoridades concederam a permissão para construí-lo. No entanto, ao contrário das reivindicações de um parque exuberante com árvores altas, havia apenas uma extensão de terreno inclinado com alguns fragmentos de grama e árvores. Além disso, o parque não era livre para entrar e sair, pois era necessário fazer reservas. Os britânicos adoram verde, mas assim não dá, né? Rompimento de barragem em Brumadinho. Em 25 de janeiro de 2019, uma barragem rompeu no estado brasileiro de Minas Gerais, causando 270 vítimas. Deslizamentos de lama destruíram instalações de mineração, casas, hotéis e pontes. De acordo com a empresa TÜV SÜD, uma organização alemã de testes e certificação terceirizada, a Vale, proprietária da barragem e da mina, estava ciente de que havia problemas com as ferramentas de monitoramento da barragem. E ainda assim eles não fizeram nada a respeito, de acordo com a empresa. Avisos similares foram emitidos sobre a maior usina hidrelétrica do mundo no rio Yangtze. Em 2020, Wang Weilu, um renomado estudioso chinês do meio ambiente aquático, disse que a barragem das Três Gargantas corre o risco de entrar em colapso. A razão para isto é o uso de concreto abaixo do padrão e irregularidades no controle de qualidade da construção. Só nos resta rezar para que essa previsão não se torne realidade. O vídeo de hoje termina por aqui. Obrigado por assistir. Por enquanto deixamos o nosso adeus, mas nos veremos novamente em breve. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de deixar seu comentário, por favor. Vejo vocês no próximo vídeo então. Até breve!